Bom, dito isso, hora da gente aprender mais sobre a palavra de Deus. Pastor Adriano Cecílio vai falar hoje sobre as pragas, vai dar uma aula boa para a gente aqui. E a gente quer chamá-lo aqui, não é isso, pastor? Ok, bom dia, meu amigo, Bom dia. pastor. Bom dia, gente. Pastor Adriano Cecílio, tudo bem, meu amigo? Só apresentando para vocês aqui, pastor Adriano Cecílio é um estudioso das profecias bíblicas. Ele tem um canal Minuto Profético, onde semanalmente está postando vídeos ali explicando sobre as profecias bíblicas. Estamos fazendo uma viagem aqui. Já viram sobre sinais da volta de Cristo, a sacudidura, né? Já vimos sobre decreto dominical, já vimos aqui sobre selamento. Hoje, as pragas. Já tem 5.000 pessoas conectadas aqui, pastor Adriano Cecílio, ele que é pastor ali na região norte, né, mais ou menos, oeste da cidade de São Paulo, distrito de Caieiras. Um abraço para os amigos de Caieiras, ali em São Paulo. Deus te abençoe, viu? É um privilégio, gente. Obrigado, bom dia para vocês. Hoje é um assunto um pouquinho denso, mas eu quero deixar de forma simples para você, né? Então eu vou usar um PowerPoint aqui em alguns momentos, né? Para que você consiga aí, de alguma forma, entender o raciocínio, tá certo? Bom, eu convido você a se inscrever no meu canal, no canal Minuto Profético. Lá você vai encontrar diversos temas, inclusive, né? O que eu vou fazer hoje, eu vou tentar resumir 3 palestras, tá? 3 palestras. Vou tentar resumir 3 palestras, mas você pode encontrar lá no meu canal. Inclusive, em cada vídeo do meu canal tem um link do Telegram, que você pode entrar no Telegram e conseguir esse PowerPoint aí que eu vou apresentar hoje, tá bom? Vai lá no Telegram, canal Minuto Profético, você vai encontrar lá e pode baixar todos os PowerPoints que eu tenho lá, beleza? Bora lá então? Vamos então entender aqui o assunto aqui. Vou pedir pro Renan colocar na tela aí para nós. Beleza, vamos lá, gente. Vamos falar sobre as 7 pragas. É um tema, assim, muito curioso, mas talvez com muita... Existe um imaginário coletivo das pragas, né? A gente imagina, porque nós estamos envolvidos uma cultura, e a cultura secular, ela coloca essas pragas como umas coisas, assim, um pouquinho diferente do que a Bíblia apresenta, né? Então, nós vamos tentar entender hoje. Bom, para você compreender as pragas de acordo como nós adventistas entendemos, você precisa entender que existem diversas visões diferentes do livro do Apocalipse. Por exemplo, o futurismo. O futurismo, quando olha para o Apocalipse, o livro do Apocalipse, ele enxerga uma sequência assim, ó, tipo, vem as 7 igrejas, depois das 7 igrejas, nós temos os 7 selos do Apocalipse, depois as 7 trombetas e depois as 7 pragas. Então, a escola de interpretação bíblica chamada futurismo, né? Ela enxerga uma sequência. Então eles leem o livro de forma linear, tá? Linear. Então você pode ler o livro do Apocalipse de forma linear, claro, mas estudá-lo e compreendê-lo não se encaixa, né, no que a literatura apocalíptica apresenta. Então nós não somos dessa escola de interpretação, né? O futurismo, tá? Bom, existem outras escolas de interpretação, né? Então tá, aqui o futurismo é uma sequência. Então seria assim, 7 igrejas, acabou, depois vem os 7 selos, depois 7 trombetas, 7 pragas e volta Jesus. É uma sequência, né? Nós não vemos assim, nós adventistas não enxergamos desta maneira. Depois existe o preterismo, né, que vai entender o seguinte, que o livro do Apocalipse, ele já, boa parte, 90% já se cumpriu, né? E eles entendem mais ou menos assim, ó. É como se fosse um discurso, é uma narrativa, e nessa narrativa existem 7 discursos, ou seja, são 7 discursos da mesma narrativa, falado de maneiras diferentes. Então imagine só, nós temos as 7 igrejas que envolve, né, todo o livro. Depois nós temos um outro discurso, né, que são dos selos, que também vão repetir esse discurso, mas de alguma forma vai afunilar mais, né? Depois nós temos aí as 7 trombetas, que é o mesmo discurso de uma outra perspectiva, né, que de alguma forma funila mais o pensamento. Depois nós temos as pragas, e dentro, no final de tudo, que leva à volta de Jesus. Então o preterismo, ele vai dizer que já aconteceu boa parte do Apocalipse,
e que esses blocos, né, esses discursos, é nada mais do que o mesmo discurso dito de 7 maneiras diferentes, de 7 perspectivas diferentes, que na maioria das suas perspectivas já aconteceram, faltando apenas aí a volta de Jesus. Esse é o preterismo, tá bom? Preterismo. Nós, adventistas, nós vemos diferente, né? Nós vemos o livro do Apocalipse de diferentes blocos, né? Ele não é compreendido de forma linear. Então eu coloquei mais ou menos aqui só para vocês entenderem, ó. Por exemplo, nós temos alguns blocos, né? E dentro desses blocos, o Apocalipse ele faz assim, ó. Ele revela, depois ele amplia, aí ele retrocede. Ele amplia e retrocede. Cada bloco ele leva você até a volta de Jesus e depois retrocede e vai até a volta de Jesus, né? Bom, então, o historicismo, ele entende que as profecias do Apocalipse, elas são desencadeadas ao longo do tempo, né? Ao longo da história cristã, tá certo? Então, você vai ter alguns momentos importantes no livro, por exemplo, em Apocalipse 6, verso 14 e 17, você já tem a volta de Jesus, né? Depois ali em Apocalipse 11, no 15 ao 9, também é apresentada a volta de Jesus ali. Depois, no capítulo 14, você também tem a volta de Jesus ali, tá certo? E agora, 2 momentos importantes para nosso estudo aqui. É o fechamento da porta da graça, né? Por que isso? Porque nós entendemos que chegará um momento em que a graça, né, a intercessão de Jesus no céu cessa, então não tem mais arrependimento, não tem mais como o Espírito Santo convencer alguém do seu pecado. E Jesus não vai poder dar perdão. Então, a partir desse momento que encerra a graça, terminou ali a intercessão de Jesus, é onde começa a caírem as pragas, ok? Começa a cair as pragas. Isso é muito importante para o nosso entendimento, tá bom? Se você observar o quadro, você vai perceber que existem duas possibilidades ali, né? Eu deixei aqui, ó, no capítulo 6, 14, 17, como sendo a volta de Jesus. Então, um pouquinho antes da volta de Jesus, se encerra a graça. Tá? No meu canal tem um vídeo explicando bem em detalhe isso aqui, tá? Mas eu vou me atentar mais a esse bloco aqui que é muito claro, que é Apocalipse 15 e 16, que é o momento que acontece lá no Santuário Celestial, o final da intercessão de Jesus. Muito bem. Continuando. Vamos para os nossos pressupostos, e nós vamos depois já direto para as pragas, né? Quando a gente estuda as pragas do Apocalipse, a gente tem que entender o seguinte: são juízes de Deus sem misericórdia, né? Se terminou a graça, não tem mais misericórdia, né? Sem misericórdia vindas do santuário celestial, ok? O que mais? Caem depois do fechamento da porta da graça, Apocalipse capítulo 15, né? Como eu dei destaque ali para vocês, tá? Cai sobre os ímpios, entendendo que já há salvos e perdidos. Aqui é muito importante. Aqui é um argumento a favor do juízo pré-advento, ou juízo investigativo que nós acreditamos, né? Porque se já está caindo as pragas, né? Jesus não voltou, está caindo as pragas sobre os ímpios, então quer dizer que já existem ímpios e já existem salvos. As pragas estão caindo sobre os ímpios, mas não estão caindo sobre os salvos, entendeu? Entendendo que então nesse momento já está decidido quem é salvo e quem é perdido. Ou seja, se já está decidido quem é salvo e quem é perdido, então já houve um juízo antes da volta de Jesus. Então esse é um argumento muito favorável para nós adventistas que cremos no juízo pré-advento, ok? O que mais? Outro pressuposto. Tem como objetivo demonstrar o poder de Deus aos adoradores da besta e a fragilidade da besta. Assim como no passado, quando Deus tirou o povo do Egito e tirou com mão poderosa, né, demonstrou seu poder sobre os deuses, nos últimos dias as pragas vai demonstrar a fragilidade desse sistema babilônico, né, sistema esse aglomerado de crenças que são contrárias a Deus, né, que vão se opor contra Deus, né? Então, as pragas têm esse viés, fazer com que toda a terra entenda que quem é o único poderoso sobre tudo é o nosso Deus, ok? Outro pressuposto. Caem sobre a terra, mar, fonte das águas, sol e sobre o ar,
com efeito sobre os ímpios, né? É como se fosse assim, as pragas é como se caíssem na natureza e por tabela acerta os ímpios, tá? É mais ou menos isso daqui, tá? Deus, de alguma forma, ele vai desconfigurar o sistema, o ecossistema que existe hoje, tá? Muito bem. Atinge também, né, instituições econômicas e religiosas. Isso você vai ficar muito claro em uma das pragas que nós vamos falar aqui, beleza? E 7, cria um caos na terra para que Deus crie novos céus e nova terra. Então esses são os pressupostos que nós, quando vamos olhar para as pragas, nós precisamos observar, tá certo? Que é um momento que não existe salvação mais, que já está definido quem é salvo e quem é perdido. As pragas caem sobre a natureza e que, por sua vez, atingem os ímpios, né? Também cai sobre sistemas e instituições religiosas. Tudo isso para demonstrar que Deus é poderoso, tá? Que Deus é poderoso e que Deus trará um juízo final, tá? Entenda que as pragas não é o juízo final, é um juízo parcial. É final porque está no tempo do fim ali, tá? Mas final mesmo é quando Deus jogará os ímpios e Satanás no lago de fogo de enxofre, tá bom? Bora lá para a tela, vamos então analisar praga por praga. Se você for lá no capítulo 16, verso 2, você vai encontrar o seguinte, a primeira praga. Então preste atenção nos detalhes, tá? Eu não vou conseguir me aprofundar, mas eu vou dar uma noção. Então você vai sair daqui hoje entendendo o que são as 7 temíveis pragas, tá bom? Então saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela o quê? Pela terra, olha lá, acertando a natureza. Deus derrama sobre a natureza, né? E os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Um ponto importante aqui, você vai perceber que as pragas, quando caem, elas o texto não diz, e morreram os adoradores da besta, ou morreram aqueles que receberam essa praga. O texto não dá margem para a gente pensar de que as pragas elas vão causar sofrimento, angústia e dor. Pastor, as pessoas vão morrer ao receber essas pragas? Eu creio que sim, muitos não vão suportar. Mas entenda que as pragas, elas têm o objetivo primário ali de trazer sofrimento e angústia para aqueles que se rebelaram contra Deus, mas não matá-los, né? Nós entendemos o seguinte, que as pragas, se ela é mortal, se cada praga é mortal, então ela não pode ser universal. Porque imagine só, se cai a primeira praga e ela é mortal, e ela cai, se você viu o texto, sobre os portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, ou seja, todos que são ímpios, né? Então, se ela mata, então quer dizer que ela não pode ser universal. Por quê, pastor? Porque quando Jesus volta no capítulo 19, diz que Jesus com a sua boca, o sopro da sua boca, ele mata os ímpios, né? Os restantes, né? Diz lá a palavra usada ali, é os restantes, né? Os que sobraram diante das pragas, entendeu? Então, cada praga que cai, nós não temos a afirmação de dizer que mata, ela traz sofrimento, ok? Então, a primeira praga você viu aí, ó, voltando aqui para a tela, ela cai sobre a terra, trazendo então úlceras, tá? Sobre as pessoas. Próxima praga, rapidinho. Derramou o segundo a sua taça, aonde agora? No mar, ó. E este se tornou sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Veja, o ser vivente aqui é uma referência aos animais, né? E por quê, né? Porque caiu no mar. E é literal, até não falei sobre a outra praga anterior, a primeira. A primeira praga, eu acredito que é literal, né? As pessoas realmente vão ter úlcera, assim como no Egito as pessoas tiveram essa praga, né? Agora aqui caindo do mar, se tornou sangue. No passado o rio Nilo se tornou sangue, né? Matando aí os peixes ali. Interessante, gente. Por que caiu no mar, né? O mar matando todos os seres viventes, isso de alguma forma não afeta o ser humano financeiramente, né? O mar, as embarcações, né? O mar é um meio de sobrevivência da humanidade, né? Então, assim, de uma maneira econômica, a praga ela vai afetar a economia, né? Então, os ímpios verão o mar se tornando em sangue, né? Então eu creio que é uma praga literal. E aí diz que os seres viventes do mar morrem, né? Não está dizendo que os seres humanos morrem, apesar de se beber dessa água, né? Apesar que a água já é salgada, não vai beber, né? Mas eu quero que vocês entendam isso, que essa praga já está trazendo destruição
econômica para aqueles que rejeitaram a soberania de Deus e aceitaram a soberania desse poder econômico mundial. Então, entendendo? Que quiseram ter segurança na economia em detrimento na segurança no Senhor. Tá? Vamos para a terceira praga? Terceira praga, rapidinho aqui para vocês entenderem. Agora diz que o terceiro anjo derrama a sua taça, né, sobre os rios e nas fontes das águas, né, e se tornaram em sangue. Muito bem. É literal isso, pastor? Eu creio que é literal, né? E por que, pastor, vai cair nas águas, né? Porque, veja, olha que interessante. Lembra que eu falei para vocês que Deus tirou o povo do Egito para mostrar mão poderosa sobre os deuses, os enganadores, os falsos deuses do Egito, né? Deus, tirando a água potável dos ímpios, está dizendo o seguinte: eu sou o Criador, eu sou o mantenedor da vida, é eu que tenho as fontes das águas, né? Se você for para o Antigo Testamento, você vai ver várias referências dizendo que o Senhor é o manancial de água. Quem vir até ele não vai ter sede, né? O próprio Jesus faz uma referência ao Espírito Santo, dizendo que quem o aceita, do seu interior fluirão rios como fonte de águas, né? Então eu creio que é algo literal. A água mesmo, a água doce, no caso agora, a terceira praga, ela vai se tornar sangue. E os ímpios vão perceber que para eles se subsistir, eles precisam de água. E o único que tem poder sobre as águas, né, é o nosso Deus, né? Estão percebendo? Deus afeta a natureza para mostrar que ele é o Criador e ele tem controle sobre a natureza, né? Até ontem eu contei a historinha para minha filha, né, sobre Jesus andando sobre as águas, né? Eu falei, filha, por que Jesus andou sobre as águas? Como que ele consegue andar sobre as águas, né? E ela ficou sem resposta, né? Foi assim, porque ele tem poder, ele controla as águas. Estão percebendo? Vamos para a próxima, quarta praga. Estou aqui na velocidade 2 do YouTube para você poder compreender, né? Nossa querida aí, ó, tá se esforçando para poder me acompanhar. Bora lá, gente. Quarta praga. A quarta praga agora cai sobre o sol, gente. Olha lá. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, olha lá, um elemento da natureza, né? E foi-lhe dado queimar os homens com fogo. E veja, com efeito os homens queimaram com intenso calor, não diz que morreram, olha só. E blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe dar glória. É claro que não se arrependeram, né? Porque se fechou a porta da graça, o Espírito Santo não está trabalhando mais na terra, não está convencendo as pessoas. Então o que está no coração das pessoas é só ódio e vingança, né? Bom, pastor, essa praga é universal? Eu creio que seja universal. Agora sim, essa praga vai matar as pessoas? Se matar as pessoas, não pode ser universal, né? Porque olha que interessante, né? O Sol, o astro maior, ele de uma forma, ele intensifica o seu calor. Então todos os adoradores, os ímpios, né, que estiver debaixo do Sol, vão receber esse calor intenso, né? Como eu falei para vocês, o objetivo das pragas não é matar a priori, né? É trazer sofrimento, para trazer de alguma forma reflexão. Mas, pastor, para que reflexão se eles não têm arrependimento? Então, aí que tá. Eu vejo que tudo que Deus faz é para levantar provas e testemunhos, né? Tantos os salvos que estarão vendo isto acontecer, né? Estarão vendo acontecer, vão presenciar o poder do nosso Deus. Talvez você que está me assistindo aí, muitas vezes quis ver a intervenção de Deus, né, o poder de Deus e nunca viu. Fique tranquilo, querido. Você vai assistir de camarote o nosso Deus agindo com poder, né? Bom, então essa praga eu creio que seja literal, que vai acontecer. Tá certo? Muito bem, vamos para a quinta praga. Correndo para a quinta praga. Agora, olha só. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta. Agora, gente, nós temos algo geográfico, nós temos um local, né? O trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. Interessante, também é uma referência ao que aconteceu lá no Egito, né? Quando Deus tirou o povo de Israel lá. E os homens remordiam a língua por causa de dor, que sentiam e blasfemaram o Deus do céu, do Deus do céu, por causa das angústias e úlceras que sofriam, e não se arrependiam de suas obras. Então veja, por que Deus derramaria uma praga sobre o trono da besta, né? Por quê? Então aqui tá o detalhe, né?
quando Deus derramou essa escuridão no passado, né, mostrou que realmente o Egito, que o Deus Ra, que é o Deus Sol, né, ele não tinha poder coisa nenhuma, né, Deus era mais poderoso. Então, quando Deus derrama um caos sobre o trono, ou o quartel-general do sistema corrupto que se diz acima de Deus, Deus está mostrando que ele é poderoso, que as pessoas podem colocar trono, mas o trono de Deus está acima de todos os tronos, né? Então, essa praga é para, de alguma forma, trazer caos sobre essa liderança apostata, né? Essa liderança religiosa e econômica, né? Que queriam, de alguma forma, ditar as regras pisando na lei de Deus. Então, Deus aqui está mostrando o seu poder e atacando a liderança corrupta desse momento, tá bom? Então, temos aí mais uma praga. Vamos para a sexta praga? Vamos lá, estamos caminhando aqui. Deixa eu voltar aqui a minha tela. Muito bem, sexta praga. Agora, a sexta praga, gente, nós temos uma praga que nós não entendemos como literal, porque tem elementos simbólicos, né? Então, vamos lá. Eu vou tentar explicar rapidinho aqui para vocês. Ó. Derramou na sua taça sobre o grande rio Eufrates, né? Cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascente do sol. Olha só, derramou sobre o grande rio Eufrates. Pastor, por que não pode ser literal? Por que não pode? Porque, veja, aqui nós temos uma referência clara a quando Babilônia cai. Né? Lembra lá em Daniel, quando o rei Ciro, né, os persas, os medos invadiram Babilônia, eles precisaram secar as águas de Babilônia. As águas, de alguma forma, davam sustentabilidade para Babilônia, a grande cidade. Então, quando secaram-se as águas, ela ficou frágil, e assim preparou o caminho para Ciro e o exército invadir Babilônia. A sexta praga é uma consequência também da quinta, que já desestabilizou o poder econômico e a liderança ali da besta, né? Agora, a sexta praga, de alguma forma, vai tirar o poder do sistema religioso, né? Nós, adventistas, por voz profética, né, nós temos um momento muito singular nesta praga aqui, tá? É um momento em que Deus colocará no céu a lei de Deus e haverá um arco-íris sobre a lei de Deus, né? E o quarto mandamento estará ali em letras garrafais, mostrando que a sua lei é eterna, né? Então, nesse momento, diz que as pessoas vão perceber que foram enganados por Babilônia, que foram, de alguma forma, massa de manobra. Mas, claro, eles se enganaram, né? Eles preferiram esse poder para poder sustentar os seus luxos, os seus bens, os seus confortos, né? Mas se sentiram enganados. E aí acontece o que está no capítulo 17, né? Que eles vão destruir a meretriz, né? Que eles vão se virar contra esse sistema. Tá? Agora, que interessante, quando parece que tudo está terminado para Satanás, na sexta praga diz que Satanás vai tentar ajuntar o batalhão, né? Fala assim, eu estou perdendo, mas eu vou tentar de alguma forma agora ajuntar o meu exército. E é o que acontece aqui, ó. Então, quando ele derrama sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascente do sol. É uma referência a Jesus Cristo, em paralelo ao Ciro, que invadiu Babilônia. Né? Ciro, que invadiu Babilônia, é um símbolo do que Cristo vai vir para essa terra, para derrubar Babilônia. Né? Então vi sair da boca do dragão, olha o desespero de Satanás, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Interessante, rãs é uma referência lá no Egito, quando os magos tentaram, se eu não me engano, é o último encanto que eles tentam enganar o povo, né, para dizer que tudo que estava acontecendo no Egito era falso, né, que eles também poderiam fazer, né, porque eles são espíritos demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro. Lembra, interessante, Deus tem 3 mensagens angélicas, que preparam o povo para o advento. Satanás, nesse momento, terá 3 espíritos imundos para tentar juntar o seu governo, que vai estar todo despedaçado por causa das pragas, né? A fim de ajuntá-lo para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, né? E aqui no finalzinho, então os ajuntaram no lugar em hebraico que se chama Armagedon.
Então, assim, Satanás vai tentar ajuntar o povo, porque sabe, lá vem Jesus Cristo. Jesus está vindo. Então vamos preparar nosso exército, né? E aí se preparam para essa grande batalha chamada Armagedon, né? Mas interessante, no capítulo 19 não acontece Armagedon, não acontece batalha, porque para ter a batalha precisa ter 2 exércitos combatendo, né? Mas quando Jesus volta, ele vem como vencedor, ele vem para destruir, para matar os ímpios, né? E salvar os seus, ok? Então a 6ª praga, ela é simbólica, mas ela tem consequências literais, porque ela vai desmascarar o sistema religioso, fazendo com que o povo se revolte contra esse sistema. Mas Satanás vai tentar juntar esse povo para se preparar para uma batalha que nem vai acontecer, porque quando Jesus voltar, ele volta todo poderoso, ok? E temos aí a 7ª praga. A 7ª praga. Bom, então derramou o 7º anjo a taça pelo ar. Olha lá, mais uma questão aqui da natureza, ó, pelo ar. E saiu grande voz do santuário, do trono, dizendo: feito está. Muito importante esta palavrinha aqui, ou tetelestai, ou está consumado. Você já ouviu isso na cruz do Calvário. E aqui nós nos dividimos muito, né? Divergimos dos nossos irmãos evangélicos, né? Porque eles creem que na cruz do Calvário o está consumado consumou tudo. Jesus terminou tudo ali, né? Tanto perdão dos pecados como expiação. Nós, adventistas, não entendemos isso. Que na cruz do Calvário, quando Jesus fala está consumado, é porque a primeira parte do plano da redenção ele cumpriu, ele pagou o preço do pecado. Mas agora, esse segundo está feito, é porque já terminou a expiação. E Jesus agora vem para buscar os seus. Então, esse está feito, feito está, é muito importante para nós, adventistas, né? E acontece o seguinte: sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes. Caíram as cidades das nações. Lembrou-se Deus da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesava cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Essa parte em negrito que eu grifei aqui, ó, é um paralelo no 6º selo. Lembra no 6º selo, quando Jesus está voltando, aí diz que os ímpios se escondem nas cavernas e pede para que os penhascos, né, as pedras caem sobre eles. Então é um paralelo, né, com a 7ª praga. Muito bem, vamos para as conclusões? Ó, acelerando aqui com vocês. Muito bem. Primeiro, presta atenção aí nas conclusões, ó. O teor das pragas são punitivos, livres de misericórdias, sobre os adoradores da besta e da sua imagem. Sendo assim, não há possibilidade de arrependimento. Aí eu expliquei para vocês, né? Então, já houve um juízo pré-advento e houve o fechamento da porta da graça. Vou contextualizar e contemporaneizar, acho que é essa palavra. Bom, as pragas que estão caindo sobre hoje, essas pestes. Pastor, mas isso já não é gotas das pragas, né? Nós adventistas temos essa frase de Ellen White, que já são gotas, né? Veja, gotas não quer dizer que são as pragas, né? Porque as pragas do Apocalipse, que nós conhecemos, elas só caem depois do fechamento da porta da graça. O que nós temos hoje é juízo de Deus, mas com misericórdia, entende? As pragas não haverá misericórdia, ok? Muito bem, continuando. As pragas têm implicações em toda a terra, mas não exterminarão todos os ímpios. E presta atenção aqui, ó. Nenhuma praga atingirá o povo fiel do Senhor. Lembre-se do Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Olha que promessa linda, maravilhosa, né? O Salmo profético, né? Outra questão aí, ó. Apesar de haver semelhança com as trombetas, né, as diferenças são expressivas, garantindo a distinção dos eventos e da temporalidade. Então, nós adventistas cremos que as trombetas são juízo de Deus ao longo da história com misericórdia sobre os ímpios. As pragas, por sua vez, estão no tempo do fim, após o fechamento da porta da graça, e também são punitivos sem misericórdia. Ok? Existe essa diferença, muito importante.
6 das 7 pragas possuem conotações literais, mas somente a sexta tem fortes indícios de ser simbólica com aplicações literais. Quinta, a 7ª praga tem forte paralelo com o 6º selo e com a 7ª trombeta. Se você quiser saber mais isso, tem lá no meu canal para você entender mais, tá? Sexto, as pragas, além de trazer punição aos ímpios, traz um caos sobre o ecossistema, o inverso da criação, que foi do caos para o habitável. Então lembra lá como Deus criou tudo, a terra era sem forma e vazia, e Deus começou a moldar. Tá? Com as pragas, Deus vai desconstruir o ecossistema e vai voltar à terra sem forma e vazia, para que ele então construa novos céus e nova terra. Tá certo? O PowerPoint eu finalizei por aí mesmo, porque o último vocês precisam assistir os vídeos do meu canal sobre esse assunto para melhor compreensão. Agora volte para mim e eu quero agora terminar com uma breve explicação. Nós pensamos que as pragas, elas têm só vai causar dor e sofrimento físico. Mas pensa numa coisa. Quando Cristo estava na cruz do Calvário, antes no Getsêmani, ele pediu para que o Pai afastasse o cálice, né, dele. Esse cálice era a ira de Deus. Né? E Deus ficou em silêncio, e Jesus entendeu que Deus não ia afastar o cálice, porque era necessário que a ira de Deus caísse sobre Jesus para pagar o preço do pecado. Quando Jesus estava na cruz, ele não gritou: Deus meu, está doendo, está ardendo, estou com muita dor. Jesus não disse isso. Jesus disse o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Isso aqui é um mistério, como que a divindade naquele dia se separou. Né? Jesus não sentiu mais a presença do Pai, e aquilo causou nele uma angústia tremenda. Quando os ímpios receberem a cólera de Deus, o juízo final, eles vão sentir dor física, mas a maior dor que eles vão sentir é a separação, é o vazio, é a falta do Criador no coração. Não sei se você perdeu alguém querido, ou se você passou por uma perda muito, muito grande. Eu, em um momento da minha vida, eu passei quase por uma separação de casamento. Eu passei por isso. Mas graças a Deus, Deus salvou o meu lar. Mas quando eu estava nesse processo, só de pensar que a minha filha não estaria mais comigo, a minha esposa que tanto amo não estaria mais comigo, isso me criou no meu coração uma dor tremenda, um vazio. E essa dor, essa separação desse amor que o Criador colocou no nosso coração, o todo ímpio sofrerá. Tá? Espero em Deus que você hoje faça uma boa escolha. Escolha Jesus hoje. Escolha ficar ao lado do Senhor. E Deus irá lhe proteger. E as pragas você não precisa ter medo. Porque você, enquanto os ímpios vão ficar assustados e com medo e sentirão dor e pavor, você, quando ver as pragas caindo, você vai perceber que existe um Deus criador, um Deus todo-poderoso e um Deus irado, que ele precisa destruir o mal, porque ele quer dar felicidade e amor eterno para você. Que Deus te abençoe. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, estamos diante de acontecimentos assim impressionantes, mas que nossos olhos não estejam voltados para os acontecimentos, mas voltados para o Senhor dos acontecimentos. Que eu, nesse momento, junto com meus irmãos aqui, possamos reafirmar a nossa aliança com o Senhor e pedir que o Senhor nos perdoe os nossos pecados e que o Senhor continue nos protegendo e nos guiando até a eternidade, Pai. Que pode cair o mundo, mas que estejamos em paz. Se tem alguém aqui preocupado, ansioso, diante dos acontecimentos, Senhor, que a Tua paz esteja sobre ele, que o Senhor mostre que o Senhor é mais poderoso do que qualquer coisa, Pai. E que possamos entender que esses terríveis acontecimentos são para exaltar o Teu poder, para mostrar o mal que as pessoas escolheram receber. Nos abençoe, nos dê um bom dia, esteja com todos envolvidos aqui na liderança desse projeto, que a Tua mão poderosa esteja sobre eles também. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Obrigada. Que aula. Poxa vida. Obrigado, gente. Obrigado, um abraço. Pastor Adriano Cecílio, por aprofundar nosso conhecimento aqui nos eventos finais. Acho que vale a pena todo mundo ter sua decisão. Tempo chegou. É verdade, é verdade.